Bem-vindos ao Mediautorium Podcast. Para você que está ligado no YouTube acompanhando o Mediautorium Podcast, hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio o Dr. Alessandro Guimarães, Sim. médico infectologista, uma trajetória de quase entre 2 décadas e 3 décadas, né, de exercício da medicina, né, doutor? Está nessa fase aí, né, chegando de na terceira. 20 a 30 anos. E que tem uma experiência também em controle de infecções hospitalares, que é um tema também super importante e que a gente precisa também jogar, né, muita atenção. Estou aqui com o Dr. Davi Bichara, nos acompanhando, né, nessa jornada. Por favor, doutor, faça a apresentação do nosso convidado especial. Dr. Alessandro é um médico infectologista, já por 2 vezes foi presidente da Sociedade Paraense de Infectologia, é uma pessoa atuante. Ele também atua na Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital da Beneficente Portuguesa e tem dado um apoio muito grande para acadêmicos de medicina, abrindo portas. Recentemente esteve na África, no maior congresso mundial de HIV/AIDS. Então, assim, trouxe todas as novidades, o que está ocorrendo. E é uma pessoa que sempre contribui com a medicina. Estará conosco no curso de doenças infecciosas no dia 28 de março, lá no Vila Galé. Doutor, a gente, né, tem visto, acompanhado os números, né, o boletim epidemiológico, né, de HIV/AIDS de 2025, né, estamos em 2026, divulgado pelo Ministério da Saúde, confirma um movimento duplo, né, nesse nosso cenário no Brasil, e acredito que esse padrão deva se repetir também no estado do Pará, né? De um lado, uma queda, né, consistente da mortalidade, né, da AIDS, mas em contrapartida a gente vê uma estabilidade com uma leve alta, né, nos números de infecção, especialmente entre jovens e população-chave. Que cenário é esse que nós estamos enfrentando e como é que tem sido a realidade aqui no Pará? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Obrigado pelas palavras, professor. Realmente não tem como dizer não. Quando eu comentei ainda há pouco, quando eu vejo uma mensagenzinha chegando dele, imediatamente já fico ansioso. Bom, em relação à pergunta, André, como você falou, há uma tendência de estabilização. Aliás, isso não nos surpreende muito. Parece até, quando a gente olha os dados do boletim de 2025, que se conseguiu chegar talvez até no limite daquilo que a gente conseguia da forma como a gente está fazendo. Ou seja, se teve alguma melhora, principalmente nos índices, como você falou, relacionados à mortalidade, mas aquilo que é mais importante, o que a gente almeja, que é exatamente isso talvez as pessoas que acompanham esse tipo de programa devam saber, que é a meta 95 mais 95 mais 95, que é 95% das pessoas que têm o vírus tenham seu diagnóstico, iniciem o tratamento e tenham a carga viral suprimida. Já conseguiu-se, até o boletim do ano passado, comemorar 2 dessas metas, mas uma meta que está sendo mais difícil de se conseguir é exatamente a meta de adesão ao tratamento. Ou seja, no Brasil, apenas 82%, quer dizer, já teve um grande ganho, mas 82% da população que tem o vírus HIV está em tratamento, mas tem essa janela que não se chegou ainda nesse patamar de 95%. Então, esforços a mais, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, devem ser feitos justamente para que os próximos boletins não tenham essa tendência de estabilidade, que a gente consiga alcançar essa meta, que é pelo NAIDS, né? É um programa da ONU, até do ano de 2030. Então, alguma coisa o Ministério da Saúde vai ter que trabalhar, vai ter que fazer, vai ter que fortalecer alguma política para que a gente consiga ampliar, e não somente ampliar, mas trazer de volta as pessoas que iniciaram a terapia antirretroviral e algumas delas descontinuam, começam e param o tratamento. E aí tem uma série de questões que, infelizmente, faz com que isso aconteça. Os infectologistas brasileiros estão de parabéns. Nós tivemos esse mês, né, o anúncio, o Brasil recebeu o certificado de que é o primeiro país com mais de 100 milhões de habitantes a receber da OPAS o certificado de ter encerrado a transmissão vertical do vírus HIV.
O que isso significa para a população? Isso era uma coisa, uma meta que gerava muita ansiedade, como você falou, para os infectologistas, para todos de um modo geral, principalmente para as crianças, né? Então, lamentavelmente, quando a gente olha o resto do mundo, a gente vê aumento da taxa de detecção em crianças, mundo afora. E isso para o Brasil que já vem, ao longo dos anos, demonstrando feitos importantes como marcos, até exemplos para o mundo inteiro, como desde a época do advento da implantação da terapia antirretroviral para todos e outras questões. Então, isso, sem dúvida, vem trazendo esse legado e serve até mesmo como uma diretriz que pode trazer outras questões relacionadas a gente conseguir as outras metas que faltam no sentido de melhorar e ampliar o tratamento para as outras pessoas que têm o HIV e não estão fazendo o tratamento. E muito se deve também ao SUS, que tem esse compromisso, né, e esse suporte também. Você acha que o SUS tem sido realmente o diferencial nesse sentido? Foi o delineador de tudo, né? Eu não era nem formado nem na década de 80, quando nós tivemos o primeiro caso do HIV. O HIV surgiu numa época muito difícil para o país, né? Que foi aquela época da redemocratização, que foi na década de 80 à década de 90. E depois nós tivemos a Constituição Federal, a nova, de 88, e a implantação do SUS, de 88, em que dava poder de universalidade, integridade e equidade da saúde. Isso ajudou muito a fortalecer a política pública relacionada ao HIV, porque até mais ou menos 1985, aliás, esse ano a gente completou 40 anos, né, do Programa Nacional de Enfrentamento ao HIV, isso é um marco que tem que ser mencionado, mas até 85 não se tinha, digamos assim, uma ação fortalecedora e abrangente dentro do Ministério, dentro do SUS, dentro do Ministério da Saúde, que consolidasse as medidas que eram necessárias. E o SUS, a partir do ano de 88, serviu, e hoje acaba sendo, como a gente mencionou ainda há pouco, como um exemplo para o resto do mundo, até por essa política abrangente e que, inclusive, é definida por lei, né? Existem algumas leis que obrigam o país a até... Antes eu dei uma olhada, consultei um trabalho recente, que tem uma curiosidade que é bem interessante. E no início da pandemia no mundo, né, principalmente do HIV, na década de 80, alguns médicos se recusavam a atender pacientes com HIV. Né? Alguns hospitais não queriam nem que pacientes se internassem com HIV. Então foi necessária uma lei, né, de 1992 para que esses médicos atendessem essas pessoas que convivem com HIV, né? E existiam até mesmo hospitais que, para atender pacientes com HIV, criaram ambulatórios de pessoas com imunodeficiência. Não podia ser dito que eram pessoas que tinham HIV, justamente por essa questão relacionada ao estigma, que é uma coisa que eu acredito que ainda prejudique bastante. Aliás, né, doutor, o senhor já está nessa jornada há mais tempo do que eu, mas já foi muito maior o preconceito, né, ao ponto, né, de um médico se recusar, né, a receber, né, um paciente com HIV. Mas ainda é uma barreira, né, de quebrar esses preconceitos, não só com a AIDS, mas com todas as infecções sexualmente transmissíveis. André, né? Ainda é muito, né, muito tabu marcando isso. Você é da área da imprensa, o doutor Davi tem uma experiência vasta com a academia de medicina, e a gente tem que entender que, filosoficamente, o que acontece com um preconceito? Às vezes o preconceito, a gente tenta quebrar ele. Porque o que mata atualmente pessoas que convivem com HIV não é a doença, é o preconceito. O preconceito de buscar o remédio, o preconceito de tomar a PrEP, o preconceito de fazer o teste. E outras formas de... Até recentemente um acadêmico, um médico, se suicidou porque convivia com HIV, viu uma notícia recente. Então o que mata realmente é o preconceito. E o preconceito, às vezes, ele fica disfarçado. Eu acredito até que esse preconceito agora ele está, como a gente chama, não tem aquele racismo estruturado, alguma coisa assim. Então é provável que esse preconceito esteja mais ou menos estruturado, que é uma coisa que tem que quebrar de alguma maneira, com alguma política pública que se chegue na formação do indivíduo, não somente na formação acadêmica, mas principalmente na formação da sociedade, para que a gente consiga orientar melhor essas pessoas. O André foi muito feliz de falar no SUS,
Porque está tudo lá, diagnóstico, tratamento. E você falou na PrEP, né? Deixa eu explicar para nós o que é realmente a PrEP, como funciona, quando usar. Tem a PrEP e a PEP, né? Sim, a PrEP é uma tecnologia relativamente nova, mas que foi consolidada principalmente agora, né, no ano de 2024 e agora com evidência no boletim que nós recebemos agora no final do ano. E é exatamente a necessidade de algumas pessoas, isso está disponível para todos, não tem A, B, C, não. De se eventualmente tiver um risco maior ou a pessoa decidir tomar um remédio que a proteja e evite com que ela adquira o vírus HIV. É feito uma avaliação prévia do indivíduo para saber primeiro se ele não está vivendo com HIV antes de tomar a PrEP e outras situações, outras contextualizações. E a partir desse momento, ele passa a ser incluído, cadastrado pelo Ministério da Saúde. Hoje nós temos mais ou menos 140 mil pessoas que são cadastradas e tomando regularmente PrEP. Esse número era muito aquém, mas a cada ano que passa se consegue oferecer de modo até mesmo a questão de desmistificar a PrEP, fazer com que as pessoas realmente busquem e façam. Essa é a PrEP, tomar o remédio antes de uma exposição sexual de risco, digamos assim. E a PEP é o uso do medicamento, o uso da quimioprofilaxia, que é um medicamento, após uma exposição de risco. Então, há essa diferença. Quando você fala após, até quanto tempo após esta relação? O ideal é que essa relação, que esse uso da PEP seja até a 6ª hora. Por exemplo, se houve algum risco, às vezes um acidente ocupacional dentro de um hospital, o ideal é até a 2ª hora o acidentado ou a pessoa exposta já inicia a PEP, já inicia a profilaxia pós-exposição. Mas se considera até 72 horas, mas idealmente é que o quanto antes ele inicia a PEP é melhor. Agora também, né, doutor, isso não substitui o uso do preservativo. Não. Que eu acho que, né, nas gerações mais novas que não viveram, né, esse impacto, né, da pandemia da AIDS, fica um pouco mais à vontade, né, para ter essa exposição sem o preservativo. E com as novas tecnologias, com as novas drogas chegando, o cara pode pensar assim, então vou sair, né, como diz na gíria, sem abadá e tá tudo certo, porque eu posso tomar depois uma PrEP dessa, né? Então, não é bem assim, né, doutor? Não. Isso são em casos específicos, né? É como se você ficasse tomando o dia seguinte também com uma forma de prevenção, né? Como se fosse um anticoncepcional, e também não é dessa forma, né, que a gente tem que pensar. Exatamente. A gente recomenda, inclusive, a terapia combinada. Ou seja, use a PrEP e use preservativo, porque não é somente o HIV. A gente não pode esquecer que existem as outras ISTs que andam juntas. Inclusive, nós estamos tendo aumento de casos emergencialmente no Brasil inteiro de sífilis. Então, isso é importante que você está dizendo, porque é necessário essa conscientização do uso da PrEP, mas também tentar, a PrEP ela não abre caminhos, não abre portas para que o indivíduo tenha um comportamento deliberado nesse sentido. Daí a importância, digamos assim, de uma educação sexual precoce. Às vezes a gente pode até dizer dentro das escolas, para orientar melhor. Isso talvez ajude a prevenir abusos, a prevenir gravidez indesejada. Mas esse é um debate super necessário, né, doutor? Ajudar as crianças a entender qualquer comportamento abusivo que consiga. Então, eu acho que ainda se vê um pouco como um tabu a questão da educação sexual no Brasil. Acredito que seja uma das ferramentas, como a gente comentou no início, que precisa se avançar em termos de política pública para conseguir melhorar os nossos dados. Seria uma oportunidade. Eu acho interessante, você citou aí a sífilis, e como infecto, a gente pode levantar essa questão. A sífilis é uma doença antiga, que ela está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, capítulo 15 de Levítico, tem um capítulo sobre a sífilis. E o diagnóstico é extremamente simples. Qualquer laboratório, por menor que seja, faz o diagnóstico. O tratamento, mais simples ainda. No início, uma tomada de uma penicilina G-benzatina de 2.400.000 unidades e pronto.
Então, como é que uma doença tão antiga, tão fácil de tratar, tão fácil de diagnosticar, ela continua crescendo? Aonde nós falhamos, quando eu digo nós, profissionais de saúde? O que nós precisamos fazer? Qual é a sua visão sobre isso? É um tema realmente não é tão fácil, porque mexe exatamente com a questão relacionada ao aprendizado. Aquilo que a gente aprende, naquela fase que a gente chama de download. Nosso cérebro é igual um computador, ele não tem programa nenhum, ele não tem informação nenhuma. Ao longo da vida a gente vai fazendo nossos downloads até os 7, 8 anos, e é nesse momento que a gente precisa ter essas instruções. Daí adiante, talvez seja a repercussão daquilo que a gente aprendeu. Então, tem sido aumentada a incidência de sífilis, fruto também dessa falta de orientação, dessa liberdade, que às vezes até mesmo há uma facilidade através dessas redes sociais que hoje existem, aí as crianças, adolescentes, todos eles têm acesso fácil a isso, e eu acho que isso aí é um problema que tem que ser tratado, e também relacionado à falta de uma política pública efetiva que oriente esses jovens, esses indivíduos, a não terem uma prática sexual que o tornem candidatos a vir até A gente tem uma grande campanha, né? Porque falta parecia de muito mais difícil acabar com essa transmissão vertical do HIV do que a sífilis, que a gente sabe como fazer tudo. Acho que a gente precisa fazer uma grande campanha assim, em âmbito nacional, regional, para a gente diminuir. E agora em relação a... eu tenho visto também, né, nas redes sociais também, muitos médicos infectologistas falando sobre o indetectável, né, que significa, ou em tese seria o risco zero, né, de transmissão. Né? Como é que é isso de uma forma bem didática para que as pessoas possam André, entender? ainda há dúvidas sobre isso. Mesmo pessoas que a gente atende no consultório, pacientes que convivem com HIV já há alguns anos, ainda existe dúvida, porque alguns deles acham que isso é uma cura. Não é a cura do HIV. O fato de estar indetectável significa dizer não tem HIV o suficiente circulando no sangue para que possa eventualmente transmitir para uma outra pessoa mediante uma relação sexual. Isso não vale para gestantes. As gestantes, mesmo que elas sejam indetectáveis, elas têm o risco de transmitir para o concepto durante a gestação, a depender do momento em que essa carga viral foi suprimida, por exemplo, se foi após a 34ª semana, há chance de transmissão por concepto, mesmo que ela seja indetectável no momento do parto. E isso tudo tem recomendações sobre isso, em relação a se faz o parto vaginal, se faz o parto cesariano, enfim. Mas voltando, I é igual a I, ou seja, indetectável é igual a intransmissível, a depender do tempo dessa supressão. Isso também é uma informação importante que às vezes as pessoas ou têm dúvida ou não buscam a informação correta. Só é considerado intransmissível se tiver uma carga viral suprimida por pelo menos 6 meses. Ou seja, 6 meses de indetecção, 6 meses tomando regularmente a terapia antirretroviral. Fora isso, não se pode abrir mão, por exemplo, mesmo que seja um casal soro discordante e queira ter filho, né, queira constituir sua família, então, se em algum momento desse período houve uma detecção, ou até mesmo um dos dois parou de tomar a terapia antirretroviral, não é sugerido que seja feita a relação sexual com o objetivo de fertilização. Pode. Antigamente, para uma pessoa ter direito a receber a medicação, ele tinha um teste reagente para HIV, tinha que fazer a carga viral e tinha que fazer a contagem de CD4. Hoje acabou isso. Hoje a gente continua somente, principalmente, o que é mais importante é fazer a carga viral para saber se o indivíduo está indetectável. É claro que o teste de HIV, ele continua no protocolo, com o objetivo de inserir esse paciente dentro de uma rede, que é um sistema que vai organizar metodologicamente a dispensação da terapia antirretroviral. Precisa ser confirmado se esse HIV realmente foi testado corretamente, não pode ser um teste rápido, por exemplo. Teste confirmatório. Né? Existem testes diversos, testes orais, enfim, é algo que se pode fazer e amplamente até mesmo a pessoa pode chegar na farmácia, compra o seu teste, pode fazer. A gente não recomenda muito
essa questão do teste de farmácia, porque o momento que é importante são os aconselhamentos. Ou seja, até mesmo essa semana eu recebi um paciente novo, recém-diagnosticado, em que ele não fez o aconselhamento pré-teste. Então, às vezes, o indivíduo ele compra o teste, ele faz, e quando ele vê o resultado, isso às vezes mexe tanto com o indivíduo que ele não vai buscar o atendimento, ele não se vai buscar ajuda, tratamento, a depender do contexto familiar que ele vive. Então, essa falta do aconselhamento é um dos fatores que às vezes levam à falta, à não continuidade. Então, é necessário que tenha um aconselhamento pré-teste, oriente, olha, você vai fazer um teste, o que é? Pode ser positivo, pode ser reagente ou não reagente. E se for reagente, o que eu vou fazer? Você vai fazer isso e isso. Se não reagente, eu vou continuar com as minhas medidas de prevenção. E às vezes esses testes que são disponibilizados, eles não têm esse fator, não está explicado na caixa o que você faz depois do teste. E falta também a questão da notificação, que é uma situação importante que não vem agregada. A estatística, para a gente saber. Esse caso que ele comentou aqui é engraçado, assim, mas a gente sabe, né, que é um assunto sempre muito delicado. Um amigo meu, né, me ligou, falou uma mensagem assim, estou fazendo um teste, se ele der positivo, vou me jogar na frente do carro. Ele falou brincando, mas assim, isso demonstrou assim, uma confiabilidade de chegar para falar assim, olha, pode ser que dê alguma coisa errada, né? Mas mostra também muito o que você está falando. Da pessoa guardar essa informação para ela e até pela desinformação, diz, pô, estou com esse problema agora, o que é que eu vou fazer? Quais são os próximos passos, né? E esse time, né? Essa janela de oportunidade, ela pode fazer toda a diferença, né? É igual quando a pessoa vai no posto de vacinação tomar vacina. Se a pessoa que vacina não estiver lá naquele momento, se alguma coisa acontecer, ela não volta mais para tomar vacina. Por isso que quando alguém aparece para tomar, às vezes, isso foi agora, recente, né? A gente está falando, mas já voltamos, o ministro já falou que nós já estamos com uma taxa boa de adesão às vacinas, enfim. Mas essa oportunidade, ela acaba realmente, às vezes, sendo perdida, como você falou. É importante, a gente tenta orientar para que, quando se solicite, explique para a pessoa que vai fazer, se submeter ao teste, as duas, o que pode acontecer, justamente já para trazer ele de volta, para manter o relacionamento, para não haver. O que acontece, de acordo com o último boletim, é que nós ainda temos no Brasil muitas pessoas com diagnóstico tardio de HIV, ou seja, na fase de AIDS. Essas pessoas que têm um diagnóstico tardio é que estão, talvez, convivendo e transmitindo o HIV, estão mantendo ainda uma taxa ainda de alguns casos novos, ainda que existem alguns estados que isso já não tem mais, por exemplo, como São Paulo. São Paulo é um exemplo para o Brasil e para o mundo. O congresso que o Dr. Davi mencionou, eu fui nesse último, em Ruanda, na África, estive no anterior, que foi na Alemanha, em Munique, em 2024 na Alemanha, e agora 2025 em Ruanda, na África, e o próximo, já deixo aqui, é o convite para quem tiver interesse, vai ser no Brasil, dia 24 a 27 de julho do ano que vem. Então vejam logo, porque já não tem hotel, eu já deixei o meu reservado, porque isso esgota, que assim, e encarece muito também na região onde vai ser o evento. E isso é algo que a gente é debatido bastante nesses eventos, nesses congressos. Então é algo que, inclusive nesse último congresso na África, houve várias temáticas relacionadas à falta de apoio, de incentivo de governos. O governo dos Estados Unidos deixou de fornecer bilhares, né, 275 bilhões de dólares não somente para países que têm baixo recurso, mas também em relação à pesquisa com relação à vacina. Então, isso que eu ia perguntar, já temos vacina? Não temos vacina, existe uma medicação injetável, e é uma coisa que as pessoas, viu, André, também confundem. Existe uma medicação injetável aprovada, que é dada para prevenir. É uma terapia, é um medicamento que é utilizado para prevenção de HIV. Então, toma a cada 2 meses uma injeção, tem para vender, é um pouco caro, R$4.000 não é todo mundo que consegue comprar, mas ainda não está incorporada no Ministério da Saúde. O SUS ainda não incorporou
como PrEP. Né? Mas a Anvisa já está, validou. isso só não está incorporado. Mas, lamentavelmente, se tem muita perda em relação ao investimento, e isso foi um golpe muito sério lá na África, em Ruanda. Tiveram várias manifestações e fóruns de discussões justamente para tentar entender como se vai conseguir alavancar recursos para se manter esses programas, porque só na África são várias crianças que infelizmente morrem todos os anos de HIV, por falta de ajuda de governos que possam estar universalizando a saúde. Afinal de contas, todos somos um, né? Um problema que acontece lá na África, vai que acontece alguma mutação, alguma coisa, isso se espalha rapidamente no mundo. A pandemia da Covid então, mostrou isso muito é algo que não adianta achar que é só o meu quintal que importa. A gente tem que ter todos os países com seus programas de saúde pública. Exemplo da dengue, né? Que a gente, eu particularmente já vi alguns conteúdos falando que países europeus podem enfrentar, né, essas doenças que antes eram consideradas aqui nossas, né, endêmicas, e que passam, né, a ser uma ameaça, né, para essas populações que não têm nem experiência, né, em tratamento e combate a isso. E a gente, falando de vacina, a gente também pode comemorar um avanço em relação à vacina na dengue, né? Sim. Desde 2023 nós tivemos o Brasil que ficou como recorde, né? E principalmente ficamos como um epicentro no mundo em relação ao número de casos de dengue e número de perdas de vidas relacionadas à dengue. Então a vacina vem justamente para trazer, vai ser uma metamorfose aí, uma mudança sísmica, digamos assim, no que diz respeito a uma tentativa de evitar que novas pessoas que ainda não tenham sido expostas aos 4 sorotipos, né? Então a vantagem é que é uma vacina completa, que ela acaba protegendo não somente contra um, mas contra os 4 subtipos da dengue. Então, sem dúvida alguma, vai ser um diferencial. Quem trabalha exatamente com isso está comemorando bastante. Com certeza. E essa questão que você levantou, eu estive em abril na Europa e nos aeroportos de Roma, de própria Veneza, todos os cartazes já chamando a atenção para o mosquito da dengue. Eu vi isso não tão flagrante como eu vi, por exemplo, no aeroporto de Cayena, mas eu vi já, por exemplo, em Miami, já uma incidência de mosquitos acima da média de quando eu tinha ido outras vezes. Então, assim, a gente está vendo cada vez mais chuvas, mudanças climáticas e o negócio subindo, né? Então, assim, quando tinha ido para Miami outras vezes, eu não tinha tido tanto contato com o mosquito como eu tenho aqui. Dessa última vez agora, em 2024, eu vi muito mais. Ou seja, a gente tem ali realmente um cenário que pode preocupar. O mosquito está mudando. Estudos de entomologia mostram que quando o mosquito levar 14 dias da fase de ovo, larva, pupa, mosquito adulto, atualmente com 7 dias ele já está eclodindo. E o que era um mosquito, eventualmente com vírus, já eclodem vários vírus, vários mosquitos já podendo ter chance de transmitir infectados com o vírus da dengue. Então, essas mudanças climáticas mudam também a questão do ciclo biológico do próprio mosquito. Então, isso é um dos fatores que tem preocupado e podem ter um impacto grande se essas medidas que a gente tanto anseia, né, de tentar frear um pouquinho, não forem levadas bem a sério pelos governos, né? Agora é interessante, em setembro, o Ministério da Educação criou as novas diretrizes dos cursos de medicina, que serão implantadas agora, já este ano. E lá está muito claro a questão das mudanças climáticas, que vai ter que ter isso no currículo, a questão das comunidades tradicionais, uma grande preocupação, a inteligência artificial, a saúde mental. Quer dizer, vai haver uma mudança bem interessante nos cursos a partir de agora. Justamente essa questão que a gente chama saúde única, Perfeito. que é estudar junto animais, o meio ambiente, o homem, e o Ministério da Saúde está fazendo um trabalho gigantesco, que eles estão chamando uma única saúde. Então, saúde única, universal, One Health. Nunca esteve tão, né, sendo falada, sendo tratada, e é importante que na formação acadêmica, que aliás tem várias lacunas, né? Uma outra lacuna é a questão do controle de infecção relacionada à assistência.
Não se tem no curso de medicina nada a respeito mais aprofundado, e às vezes a gente vê profissionais, né, saindo da faculdade, às vezes sem saber os 5 momentos de higienizar a mão dentro de uma unidade de saúde. Uma taxa aqui no Brasil, a taxa de adesão é muito baixa de higiene das mãos nos hospitais. Isso é uma outra questão que preocupa. E talvez com essa modernização, né, do curso de medicina, se consiga entender exatamente onde estão essas lacunas e façam com que os acadêmicos aprendam questões que só são abordadas geralmente na fase de residência médica. Aliás, o senhor falou, né, de controle de infecções, né? É um tema também super importante, porque a gente tem todo um protocolo dentro dos hospitais, né? As pessoas... Eu que sou leigo, né, e vou ao hospital, jamais imagino que tem regra para tudo, né, dentro do hospital, ou pelo menos deveria ter regra para tudo. E até a quantidade de antibióticos que são prescritas, né, o tempo de internação desse paciente, o custo, inclusive, de internação desse paciente, tudo isso ele pode ser hoje mensurado, né, e controlado dentro dessas comissões, né? Eu acho que é um tema que a gente pode tocar nesse assunto. É um programa. Né, é um programa inteiro só para isso. Eu adoro falar para ele. Cada tópico que ele vai falando, aí a minha mente já vai aqui. Quando a gente estava conversando, né, sobre o que a gente ia discutir aqui no programa, o doutor Alessandro mandou assim, pelo menos umas 10 temáticas. Falar, né? Mas eu queria tocar nesse assunto porque o senhor tem feito esse trabalho, né, na Beneficente Portuguesa. A certificação para isso, né? Você mostrou, né, uma certificação, né, de quando clínicas, hospitais chegam nesse nível, né, de excelência. Mas, basicamente, né, o que o leigo, até que ponto o leigo também pode saber disso e até se informar sobre isso, para saber, olha, esse hospital aqui, né, segue um padrão ouro, né? Então, o que dá para a gente poder falar de uma forma assim mais palatável, né, para o leigo, que ele pode também observar isso? Começa dentro do consultório, conversando com o médico que está te atendendo, se você vai fazer um procedimento cirúrgico, se você vai fazer uma internação por qualquer outra razão. E normalmente o paciente ele já conhece, já há uma reserva de carinho ou uma instrução coletiva dizendo que tal instituição ele confia mais e outras não. Isso é público. Hoje em dia essas informações elas estão assim, estrategicamente até pulverizada justamente para tentar fazer com que os hospitais e as instituições de saúde, de modo geral, sejam confiáveis. Porque durante a fase da internação são diversos momentos em que pode haver, digamos assim, uma fragilidade e, lamentavelmente, aquele indivíduo que ia resolver um problema acaba tendo um intempérie, alguma coisa que não estava prevista, que também precisa ser resolvida, precisa ser identificada, notificada e resolvida, não pode ser negligenciada. Esse assunto de controle de infecção, quando você mencionou, é um assunto que ainda é muito negligenciado de um modo geral, não é muito falado. Mas vale a pena a gente falar quando a gente tem para dizer que a gente tem índices com metas de sonhos, metas que muito poucos hospitais no país não conseguem ter. E quando a gente consegue ter, a gente tem que certificar, como a gente faz, a gente certifica, a gente comemora. É importante comemorar, é importante reconhecer que o trabalho às vezes fica invisível. O trabalho do controlador de infecção às vezes fica invisível. O trabalho de alguém que está sozinho, ele e o paciente, vai fazer uma medicação no seu catéter. Você está com um catéter venoso central. Às vezes é de madrugada, não tem ninguém te olhando. O paciente está na beira do leito, está num leito de terapia intensiva. Mas tem um procedimento padrão que ele tem que fazer. E é a consciência dele que manda ele fazer, ele é regrado dentro de uma instituição que também institui. E é exatamente a desinfecção do conector, com uma substância antisséptica antes de injetar a medicação. Isso é uma das medidas que a gente chama dentro de um pacote de medidas que evitam que esse indivíduo possa ter uma infecção relacionada à assistência. A gente não chama mais aquele termo antigo, infecção hospitalar. Uma infecção, então, tem que se prevenir infecção da corrente sanguínea, infecção respiratória, que são as pneumonias associadas à ventilação mecânica, quando o indivíduo tem que ser entubado, infecção do trato urinário, quando a pessoa tem que ser submetida a uma sondagem vesical,
de demora. Então, principalmente nessas 3 situações, e logicamente, infecção de sítio cirúrgico, após uma cirurgia, são as situações que a gente tem que trabalhar, tem que focar e tem que implementar medidas, padrões para evitar que essas pessoas, ao entrarem, ao sejam submetidas a algum procedimento invasivo, acabem incorrendo um risco maior de ter essas infecções. E aí, como eu falei, quando a gente tem os índices baixos, a gente tem que trazer, publicar, apresentar para em rodas de conversa. Qual é o percentual? Antigamente falava em 3% até, aceitável, né? Que o ideal era que fosse 0. Sim, sim. Tem uma nova métrica ou continua? Isso varia. Por exemplo, tem hospitais que são hospitais oncohematológicos, que trabalham só com câncer, até mesmo com crianças com câncer. Se aceita, entre aspas, até 14%. Isso é meta da Anvisa. Em outros hospitais, a variação é de 5% a 14%. Dos pacientes que são internados, que saem de alta, essa taxa pela Anvisa é aceitável. Mas é lógico que nos nossos hospitais a gente estabelece as nossas metas, que são umas metas, metade dessas metas da Anvisa, que é um projeto que a gente faz. São metas um pouco mais audaciosas. E ainda a gente, depois disso, estabeleceu outras metas que a gente chama de meta dos sonhos, que é praticamente lá embaixo, e a gente dá. E cada vez que as UTIs ou que os serviços alcançam a meta dos sonhos, a gente premia, a gente certifica, a gente reconhece, porque o importante, o ideal seria não ter infecção, doutor Davi, mas entenda assim, existem algumas questões da própria pessoa, que são fatores endógenos, que infelizmente favorecem. Às vezes você faz tudo que sabe, trabalha da melhor maneira, talvez até, vamos colocar aqui um hospital norte-americano, com todas as certificações, até a certificação da Disney que existe. Então, mesmo nesses hospitais, fatores individuais, às vezes da própria pessoa, infelizmente, já pode favorecer. Então, não é algo que depende só do hospital. E o paciente pode ter uma contrapartida nisso? Porque, por exemplo, eu já vi anúncios dentro do hospital que o ar-condicionado, a temperatura não pode passar de uma certa temperatura. Que não pode receber paciente comer dentro do quarto, flores, né? Que bom, né? Eu adoro pergunta assim. Começou a ficar legal. Porque eu acho que é um trabalho feito também com a contribuição do visitante, né? E também do paciente. Isso não somente pode, como deve. Em hospitais americanos, isso já é feito. Você tem que empoderar o paciente. Existem trabalhos que mostram que o próprio paciente faz o checklist. Se o profissional entrou no quarto, se ele higienizou a mão, pode ser no dispenser de álcool gel, ou não. Quem foi que tocou nele que não higienizou a mão? Isso é recomendado. Tem muitos hospitais no mundo afora que fazem isso, e a gente está com um projeto também de implementar esse tipo de avaliação. Quanto mais o paciente souber, por exemplo, desculpa ele interromper, fica à vontade. A sonda vesical é aquele instrumento que fica no interior da uretra, para poder o paciente urinar. Não pode arrastar aquele saco coletor no chão para ir no banheiro. Se arrastar, tem um conector embaixo, aumenta o risco. Não pode passar o saco coletor por cima da pelve do paciente com um dispositivo aberto, porque senão a urina volta para dentro do indivíduo e aí aumenta o risco de infecção. Tem coisas importantes e muito básicas que hoje, inclusive... Pede varrer, né? O quarto, né? Sim, o tipo de material usado. Não pode usar a vassoura, aquela vassoura antiga chamada vassoura de piaçava, né? Então tem um rigor técnico relacionado ao setup de leitos, por exemplo, quando um paciente sai de alta, tem que ter o preparo do leito, tem que ter uma instrução relacionada a isso tem que ser bem feito, metódica, tem checklist. Aí depois que é feito, entra uma pessoa, faz a avaliação, aí entra mais outro. Quer dizer, é igual em hospitais que a gente atua, é feita uma média de 50 a 100 cirurgias por dia. É muita coisa. É igual assim, um aeroporto com vários pousos, tudo tem que sair perfeito. E aí a gente aprende muito com a aviação. E a aviação nos ensina a questão do checklist. E é o que resolve, dentro desse tipo de sistema complexo, como são os hospitais, são as checagens, principalmente dupla checagem, porque nós somos seres humanos, a gente falha, a gente vê lamentavelmente... Era aí que eu queria entrar, que eu anotei aqui, segurança do paciente. Só se fala isso hoje, tivemos agora um acidente em Manaus, né? Sim. Um garoto lá que aplicaram uma medicação por uma via, que ele acabou de falar, dupla checagem.
dupla, tripla, barreiras Entender? que... Quer dizer, o médico prescreve, o farmacêutico já pode olhar se aquilo é aquela via realmente que vai ser aplicada, a enfermagem, quer dizer, até chegar no paciente. Passou por vários profissionais aquele caso, assim, né? Desde 2006, a Anvisa estabeleceu, junto com uma orientação que vem da Organização Mundial da Saúde, as metas de segurança do paciente, desde 2006. Tá? Em 2013, foi criado o Plano Nacional de Segurança do Paciente. 2013 para 2025, ora lá, tem 10 a 12 anos. Eu diria que isso é muito pouco perto do todo que a gente já avançou em termos de sistema de saúde. Então, eu diria, doutor Davi, que tem muitas coisas ainda que ainda devem ser melhoradas. E, lamentavelmente, é um erro no nosso, quando eu digo nosso, é porque isso é evidente. É um erro tentar achar o culpado. Não existe um culpado. Foi fulana que fez isso, foi ciclano. A gente vê várias... É um sistema que falhou, porque existe uma barreira da prescrição médica. Primeiro o médico prescreve. Eu já peguei algumas vezes prescrições esdrúxulas de medicamentos que jamais poderiam ser feitos daquela maneira. Como a gente faz, a gente tem essa oportunidade, então você tem como dizer, não, isso aqui não vai. E vai para o médico, prescreve, depois segue para a farmácia. Se é um medicamento potencialmente perigoso, como foi, acredito que tenha sido a adrenalina, né, que foi aplicada na veia da criança. Uma dose altíssima, né? Então, a farmacêutica não pode liberar adrenalina para fazer da forma como foi. Existe, esse é um medicamento potencialmente perigoso. E depois a enfermeira recebe essa prescrição e a enfermeira tem que olhar e passar para o técnico de enfermagem. Aí depois o técnico de enfermagem ainda assim tem que ver mais uma vez. Então, quer dizer, foi uma falha, não foi do médico. O médico, digamos, ele disparou, lógico, tem aí a ordem médica. Mas cada profissional, ele atua nessa cadeia da prescrição medicamentosa. Então, e quando a gente fala que tem um plano nacional de segurança do paciente, a gente lembra assim, como está estruturada o núcleo de segurança do paciente desse local. Como está estruturada a comissão de controle de infecção deste local? Entendo o seguinte, que existe uma gestão por trás de tudo isso. Existe uma vigilância sanitária que libera um aval para aquela instituição funcionar daquele modo. Então, eu pergunto, foi o médico? Ou foi só a técnica que aplicou? Né? É claro que nesse contexto, gente, a gente acaba entendendo que se eu fosse o médico, e lá tivesse sido a gente acaba sendo a segunda vítima. Quem é que acorda de manhã dizendo assim, hoje eu vou mandar uma adrenalina na veia? Ninguém. Ele acaba sendo vítima do processo, do sistema que não estava pronto para fazer aquele medicamento daquela forma como foi feito. Perfeito. Doutor, e eu queria também trazer uma perspectiva que eu acho que às vezes é negligenciada também, até para a aderência, né, em relação a esses protocolos e o controle melhor, né, da infecção. Porque se talvez, né, a segurança do paciente não tenha sido priorizada por uma instituição X, a questão financeira pode doer no bolso, né, de alguma forma, dentro do sistema, no plano de saúde, ou então o próprio SUS também. O tempo de internação desse paciente encarece tudo, né? A conta pode não fechar e eu acho que essa perspectiva financeira também tem que ser levada em consideração. Com certeza. A cada episódio de infecção relacionada à assistência, aumenta o custo hospitalar em torno de $10 mil. É muito alto. É de 5 a 10 mil, a depender do tipo de infecção, de 5 a 10 mil dólares a cada episódio. Então, daí a importância de não se ver esse tipo de pessoal, de gente que trabalha nessa área, como algo que seja um custo. Então, a cada vez que a gente consegue dizer não para um determinado suposto quadro infeccioso, às vezes o médico tem a pressão da sexta-feira, tem a pressão da família, tem a pressão dele mesmo, a insegurança, vários fatores, tem a pressão da farmácia, da indústria farmacêutica que está ali, prescreva meu remédio, prescreva meu antibiótico. O médico sofre várias pressões. Às vezes tem aquele ponto dele de 15 minutos de não estar funcionando a parte crítica dele, né, técnica. E aí acaba prescrevendo uma dose a mais ou um medicamento que não era ideal. E aí é necessário que tenha um sistema robusto, um sistema que funcione, operacionalize isso tudo, justamente para evitar duas coisas. A primeira é o uso indiscriminado de antibiótico.
E segundo, é o aumento da resistência bacteriana, que é um outro problema que assola o mundo inteiro, que é uma pandemia. Superbactéria. De superbactérias, que está uma pandemia silenciosa, diga-se de passagem, que está acontecendo, que está se espalhando inclusive na comunidade. Hoje a gente não consegue mais tratar a infecção do trato urinário fácil, como a gente tratava há 10 anos atrás. Tem algumas infecções que a gente não tem como mais opção via oral, só endovenosa. O paciente tem que internar para tomar uma dose de antibiótico uma vez ao dia, se ele não tiver um sistema de home care, alguém que vai na casa dele. Às vezes ele se submete a uma internação hospitalar para tomar uma dose de antibiótico, porque não tem opção via oral, justamente para o problema da emergência. E isso vem, em 2019, a Organização Mundial da Saúde publicou um documento que eu acho muito importante. Isso é como se fosse assim, para mim, eu trago não como uma bíblia, mas algo que é norteador, porque das 10 ameaças globais da saúde humana ou da vida humana na Terra, 6 são relacionadas a doenças infecciosas. Então, isso é algo que a gente precisa atentar, e uma delas é a questão da resistência bacteriana. Tem a hesitação em vacinar, o problema das viroses emergentes e outros mais contextos de doenças infecciosas, HIV, AIDS, enfim. E uma delas é a questão da resistência bacteriana, que se a gente não tiver antenado e preocupado com isso, pode aumentar o tempo de internação, aumenta o custo, né? Porque às vezes o paciente fica internado. Existe um medicamento chamado Rocefin, não sei se você não pode falar aqui, não estou fazendo propaganda, todo mundo sabe. Aí às vezes a gente até brinca, o que tu está tomando? Rocefin, não tem fim. Ele só faz repetir a prescrição e fica ali. Então é importante ter um mecanismo, que às vezes tem que ter um sistema, e a gente fala de inteligência artificial, que identifique isso, que sistemas de alerta precoce, que identifique isso sempre, até mesmo no contexto da sepse. O paciente está evoluindo mal, está evoluindo com uma infecção severa, quando a gente alimenta os dados no sistema, ele entende que a gente ensina as máquinas, né? Aí elas já aprendem que aquilo ali tem que ser transformado numa informação, um alerta. Não se gastando muito com antibiótico, o paciente está deteriorando. Eu já sei que o doutor ia falar sobre esse assunto, né? Sobre as IAs nessa área, né, doutor? O que tem de... E uma outra preocupação também é falar, o americano tem coragem de dizer assim, morre 100 mil americanos por ano por efeito adverso à droga. A gente não tem estatística. Isso é verdade. A gente não sabe quantos brasileiros morrem. Eles têm coragem de dizer, eles fazem isso. E não somente, eu não diria, doutor David, os americanos, mas existem alguns hospitais no Brasil que têm um nível de maturidade institucional, a gente conhece hospitais de São Paulo, enfim, e conseguem fazer o que a gente chama de disclosure na área da saúde. Se houve um erro, chama a família e conversa. Inclusive, é um caso clássico no hospital de São Paulo, um dos mais conhecidos, em que uma jovem estava com mal-estar dentro de uma UTI e ela estava com uma hemorragia e ela estava se queixando de dor e ela chamava a equipe, só que a equipe dizia, não, você não tem nada, isso não é nada, você está nervosa, isso é nervosismo. E aí ela fez uma mensagem para os pais se despedindo e ela faleceu. Então esse caso é icônico, dessa bailarina, ela era uma bailarina, e nesse hospital eles chamaram a família, falaram, nós erramos. E aí fizeram uma estátua de uma bailarina numa das entradas no jardim desse hospital em São Paulo, no Morumbi, em São Paulo. Aí tem essa bailarina, é um caso clássico, icônico, e isso fortaleceu, inclusive, a comunidade, porque eles quiseram um conselho consultivo de pacientes. Ou seja, nesse hospital tem um conselho específico formado por pacientes, que são alguns moradores ali da redondeza, e aí ajudam a melhorar o sistema, que a gente aprende, às vezes, com situações assim. Então, existe no Brasil esse entendimento, essa necessidade que a gente tem de falar, às vezes. Quando a gente reconhece, a gente acaba aprendendo 2 vezes, né? Quando a gente reconhece as nossas falhas. Doutor Davi, acho que nós estamos chegando na reta final aí do nosso episódio. Foi excelente. Né, e a gente conseguiu falar de temas densos, né, e também em profundidade. Mas eu queria uma história, né, lá no nosso roteiro, né, tem o último ato dele lá que conta uma história. Pode ser um caos, pode ser uma história de superação, pode ser uma história triste. O que o senhor guarda aí
esses 25 anos de trajetória, que seria uma história que você queira externar e compartilhar conosco? É muito importante. O mais difícil, eu sou infectologista. Eu lido com coisas que eu não estou vendo. O invisível. O que é o invisível? Aquilo que é microscópico. Ele lida com isso todo dia, que são os agentes infecciosos. Vírus, bactéria, fungo, alga, protozoário. E a gente lida também contra o pensamento humano, que é invisível. A gente não sabe o que está pairando na cabeça das pessoas. Então, um desafio que é crescente é exatamente fazer com que as pessoas entendam e aceitem a necessidade de aderir a modelos, padrões que ajudem o sistema a evoluir. E, principalmente, é uma frasezinha do latim de Hipócrates, que é primo non nocere. A gente fala essa frase quando a gente se forma de médico. Primeiro, não prejudicar. Você tem que estar sabendo que o que você está fazendo, se não vai causar dano para a pessoa que vai receber. Pode ser uma dose de paracetamol. Pode ser o que for. Então, primeiro tenha essa certeza dentro de você. Você não vai prejudicar aquela pessoa, aquele ser. E mesmo que seja às 3 horas da manhã, dentro de uma UTI, só você e o paciente, tenha essa mentalidade, né, dentro de si. Que é esse que seria o valor em medicina, o valor nos hospitais, no sistema de saúde. Aquele paciente que a gente entrega de volta para a comunidade, sem nenhum dano, feliz, com o seu problema resolvido. Um desfecho, desfecho, né? Favorável. Bom, doutor Davi, foi muito bom, né? Excelente. Doutor Alessandro, foi um prazer tê-lo aqui. Muito agradeço. Foi muito importante, né, a sua mensagem, né, do ponto de vista da prevenção, do ponto de vista da realidade que nós estamos enfrentando no país e no nosso estado e das estruturas que nós temos também de instituições médicas. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter dedicado, né, parte do seu conhecimento, do seu tempo conosco. Espero ter uma outra oportunidade. Está feito, então, Muito já obrigado. o próximo convite. Para você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço e até a próxima. Bem-vindos ao Medialtorium Podcast.